Senhoras e senhores, meu nome é André Franzin, eu sou advogado e professor de Direito. E hoje eu queria tratar rapidamente de um tema importante, de uma inovação legislativa muito importante, que é a Lei 13.726, de 8 de outubro de 2018, que acaba de entrar em vigor no nosso ordenamento jurídico. Essa lei busca racionalizar os atos e procedimentos administrativos, evitando que o cidadão, na lida diária com o Estado, seja submetido a uma burocracia irracional e desnecessária. Eu destaco algumas inovações importantes trazidas pelo artigo 3º desta lei, que diz o seguinte: na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de, em primeiro lugar, reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela que consta no documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante dele, lavrar a autenticidade no próprio documento. Ou seja, ao invés de eu reconhecer firma diante de um cartório, o próprio agente público pode, ou a partir da conferência com o meu documento de identidade, ou porque me viu assinando o documento, atestar que o documento foi efetivamente assinado por mim. A segunda inovação é a dispensa de autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. O agente administrativo, então, passa a assumir essa incumbência e eu deixo de ter a necessidade de apresentar cópias autenticadas em cartórios. Em terceiro lugar, a juntada de documento pessoal do usuário também passa a ser dispensada, podendo ser substituída por cópia autenticada pelo próprio agente. Então, neste caso, ao invés de eu apresentar e juntar o meu documento original, eu apresento uma cópia, esta cópia tem a sua autenticidade reconhecida pelo agente público e este documento tem validade como documento de identidade perante a administração pública. Outra inovação importante é a possibilidade de apresentação de outro documento, uma cédula de identidade, por exemplo, em substituição à certidão de nascimento, nos casos em que ela era tradicionalmente exigida. Também a apresentação de título de eleitor, exceto para votar e para registrar candidatura, passa a ser dispensada em qualquer ato perante a administração pública. E, por fim, a apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor, se os pais estiverem presentes no momento do embarque. Veja, essa lei busca, então, eliminar algumas formalidades desnecessárias que representam um entrave, inclusive financeiro, na vida do cidadão, e em nada aumentam a segurança jurídica dos atos da administração pública. Portanto, a desburocratização é bem-vinda e a lei me parece muito importante para garantir ao cidadão o exercício pleno de alguns direitos perante a administração pública. Entretanto, cabe aqui ressaltar que as considerações que dizem respeito à burocracia estatal devem ser analisadas a partir do prisma da natureza da relação entre Estado e cidadão. De nada adianta desburocratizar um processo que trata por pressuposto do cidadão como um criminoso, como infelizmente acontece muitas vezes e nós temos tido marcas recentes, nós temos tido provas recentes deste fato na área tributária. Numa decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela licitude dos protestos de certidões de dívida ativa exarados por órgãos da administração pública de todas as esferas da federação, sejam eles diretos, da administração direta ou da administração indireta. Infelizmente, essa decisão não é uma novidade tão grande, porque houve da parte do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento da constitucionalidade da alteração da lei do protesto, que incluiu a certidão de dívida ativa como documento passível de protesto, em uma decisão que, no meu entender, já ofendeu a natureza jurídica do protesto, já alterou a natureza jurídica do protesto. Mas eu não estou me referindo à decisão em si. Aqui eu gostaria apenas de destacar que, nas razões do seu voto, o ministro Herman Benjamin, num debate travado com outros ministros, fez uma alusão desairosa e desnecessária, dizendo o seguinte, que não se tratava naquele caso, portanto, nos protestos de certidão de dívida ativa,
de dívida pequena, dos protestos contra os moradores das favelas, mas de protestos contra grandes devedores, que não pagam porque não querem, que querem ter as suas mansões na Suíça. Portanto, tratando o cidadão brasileiro, partindo do pressuposto de que o contribuinte brasileiro é, acima de tudo, um sonegador. Enquanto nós trabalharmos perante o Estado, na administração tributária, com esse pressuposto de tratar o cidadão como um bandido e o contribuinte como um sonegador, não há processo de desburocratização que por si mesmo seja bastante para equalizar as coisas. Portanto, essa lei é muito bem-vinda, a desburocratização é necessária, mas que ela seja a origem e o fundamento de uma nova discussão com relação à estrutura desta relação jurídica entre o cidadão e o Estado. Esta relação deve ser considerada a partir dos princípios constitucionais da moralidade, da eficiência, sem partir do pressuposto de que a outra parte, de que o pagador de impostos, de que o contribuinte é um criminoso. Muito obrigado.